Que igrejas são essas às quais a Ana Paula se refere? Quais são os pastores? Esses que foram na caravana. Vou mostrar para você aqui. Vou mostrar essa caravana. Vamos mostrar aqui para vocês o vídeo da Ana Paula. Em essência, a crítica dela, e eu concordo, é o seguinte: estão usando de estratégia de marketing. Ela chega a falar de neurolinguística, enfim, eu acho que é mais marketing mesmo, mas enfim, estão usando aí de estratégias mundanas para evangelizar. Não é mais o evangelho, o poder de Deus para atrair. São as estratégias humanas. Estão transformando a igreja numa empresa que visa seduzir as pessoas a oferecer um produto, uma experiência espiritual gourmet. Gourmetizada, empolgante. Vamos lá, vamos ver o que a Ana Paula falou. Pois hoje existem caravanas de pastores e líderes indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês por causa de coaching, por causa de reprogramação neurocerebral científica. Essa parte aqui, eu não sei se isso aqui tem a ver com o coaching a quem ela se refere, mas em essência a crítica dela tá certa. A galerinha que... Eu vou mostrar quem é esse pastor já. Deus do mundo que vem ensinar como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. Luzes que piscam para te hipnotizar. O som de um teclado que não toca louvores, mas frequências que viciam o cérebro como dopamina, como droga. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção, confundindo a unção de Deus com um atalho do inferno. Tem igrejas fazendo associação com Mamon, pensando que é um parque de diversões que vai atrair as famílias. Aqui a tradução saiu mamão, né? Mas é Mamon, que é um dos nomes aí para divindade das riquezas. Então, ou seja, fazendo pacto aí com o dinheiro, amando o dinheiro. Famílias e as crianças da sua cidade. Tem pipoca sendo vendida na porta para dar 500 mil reais por mês para um empresário. Tem franquia fazendo dinheiro. Eu quero denunciar aqui. Não existe outra rocha. Não existe outra rocha. Eu não conheço, diz a palavra do Senhor. Aí tá bom. Uma crítica pesadíssima e eu concordo, né? Concordo mesmo com o que ela falou ali. Em essência, na realidade, muitas das coisas que eu tenho falado aqui. Né? Vamos lá. Ela, não sei se naquela hora ali que ficou um pouquinho complicado, não sei se é aqui ou se é depois que ela fala sobre ter um parque de diversão na igreja para atrair as famílias. Tá, vamos por partes então. Vamos falar aqui disso aqui por partes. Vou dividir aqui em 3 pontos aqui, acho que 3 pontos a minha fala, comentando que isso aqui que a Ana Paula falou, eu concordo. Primeiro ela falou, lembrando, em essência é o seguinte: transformaram a igreja numa empresa que visa oferecer um produto. Que produto? Uma experiência religiosa gostosinha. Uma experiência religiosa que não... Sabe, uma cruz sem a feiura da cruz. Um evangelho sem cruz. Vamos começar assim. Ela falou de uma caravana de pastores que foram lá procurar um coach de uma igreja que batiza 2.000 pessoas. Isso aconteceu recentemente. Acho que foi em outubro. Vários pastores brasileiros. Vários foram lá em busca do coach deles. O Rick Warren. É um negócio assim, um dos maiores hereges e perigos para a igreja ultimamente. Eu tenho certeza que ela está falando dele, mas ainda que não estivesse, tem tudo a ver com o que ela está falando. Mas não tem como não ser, porque fizeram, de fato, muitos pastores fizeram essa caravana lá até o Rick Warren. E aí, deixa eu mostrar alguns desses pastores para você. Thalita Pereira, André Fernandes, Josué Valandro, que é o da igreja da ex-mulher, da mulher do Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. Mais um monte, gente, mais bastante. Acho que aqueles coaches lá, eu não vou falar que eu tô com dúvida, mas vários coaches também lá, mas vários pastores dessas igrejas grandes do Brasil foram lá. E é interessante que também você entra no Instagram desses caras, e aí tem eles comentando, olha, o livro dele, Uma Igreja com Propósito, que eu já fiz uma resenha aqui, falei, um dos piores livros dos últimos tempos. Eu li duas vezes, para não dizer, você pegou uma fala do Rick Warren aqui. Não. Eu li o livro inteiro 2 vezes. Eu vi aquelas ideias do livro em igrejas que eu participei. Eu vi. Então não vem falar para mim que eu tirei um trechinho aqui. Não, conheço a fundo as ideias do Rick Warren. Primeira coisa a dizer então, por que isso aqui é tão ridículo? E isso explica muito a crítica da Ana Paula Valadão. Né? Ela está dizendo que estão fazendo a igreja uma empresa. Isso tem tudo a ver com o Rick Warren. Tem tudo a ver com a caravana, porque é isso que o livro dele representa. Mas antes, deixa eu só mostrar para você.
Por que o Rick Warren é tão terrível? Eu já fiz, você tem que assistir esses vídeos aqui. Assista, eu mostro. O cara lá faz uma entrevista com o Rick Warren. E aí pergunta pra ele, o homossexualismo, Rick Warren? Primeiro ele desvia, não, Deus me amou, amar a todos. Depois o jornalista insiste, mas não é pecado? Aí primeiro o Rick Warren diz, olha, não é ilegal. Aí o jornalista dá uma espremida, mas não é pecado? Pode ser. Ter relação com pessoa do mesmo sexo? Pode ser. 2 vezes ele diz isso. Assista meu vídeo, não tem... Eu assisti a entrevista inteira. Ah, mas é porque tem um contexto. Tá, não tem contexto uma explicação, uma frase dessa, mas eu assisti toda a entrevista. O pedaço maior, o contexto todo, eu assisti. Assista meu vídeo. Assista lá. Então, eu também mostro o sucessor do Rick Warren, na igreja de Saddleback, lá nos Estados Unidos, que começa um culto assim, ó. Em nossa igreja temos pessoas de diferentes orientações sexuais. Abraçamos a diversidade. Temos gays e héteros aqui. Antes que você diga, ah não, pastor, isso é só uma linguagem para ser receptivo. Não é. Imagine dizer, temos aqui pedófilos e pessoas que não são maníacos. Abraçamos a diversidade. Ah, vai te catar, né? A segunda coisa a dizer, assista ao meu vídeo sobre isso. O Rick Warren e o seu livro Uma Igreja com Propósitos, que explica demais. Por que a Ana Paula Valadão fez essa crítica? Isso tem muito a ver com o fato de que esses pastores, todos eles, seguem o Rick Warren. Ela está criticando aqui, tá vendo tudo? O comércio feito. O livro dele é exatamente isso. Eu fiz a resenha aqui e eu falo sobre isso. É uma metodologia para fazer a sua igreja crescer. E o que o livro ensina? Como tornar a sua igreja uma empresa especialista em marketing espiritual que dá exatamente aquilo que o cliente religioso quer. Quer alguns exemplos? Página 146. Ele diz para não pregar sobre salvação, sobre o céu para os jovens, porque de acordo com pesquisas, os jovens não ligam para isso. Caramba, como é que você prega o evangelho sem falar da salvação, hein? Isso aqui é só um exemplo que resume bem o livro. Ele não vai para a Bíblia, ele faz pesquisas, perguntando a ímpios que tipo de igreja eles querem ir. Capítulo 11. Ele envia um questionário aos ímpios da redondeza e pergunta, se você estivesse procurando uma igreja onde frequentar, como ela seria? E com base na resposta que os ímpios dão, ele constrói a sua igreja, o seu culto, ele estabelece como o culto vai ser e até a roupa que ele vai ter. Isso aqui é exatamente o que empresas fazem quando querem vender um produto. Pesquisa de campo para oferecer o produto certo, ao gosto do cliente. Como pastores podem não notar que isso é antibíblico? Estão cegos pelo desejo de sucesso. Como de fato a Ana Paula Valadão falou. Vão lá porque aquela igreja batiza 2.000 pessoas. Que é a igreja do Saddleback, tem mais de 20.000 membros. Então se é grande, logo está correta. E no livro, ele diz, né, até o nome da igreja ele escolheu baseado numa pesquisa. Isso é simbólico. A identidade da igreja dele qual é? Qual é a identidade da igreja dele? Fazemos tudo aquilo que os clientes espirituais querem. Ele ensina até a apresentação, como começar o culto para o sem igreja, como ele diz. Bem-vindo ao domingo de Saddleback. Estamos felizes em tê-lo conosco. Se você está aqui pela primeira vez, queremos que se sinta à vontade. Relaxe. Aproveite o culto que planejamos para você. Eu pensei que o culto era para Deus. Relaxe. Isso aqui não é não parece a chamada de uma empresa para agradar o seu cliente? Não é? Eu tô pensando aqui no meu irmão, que acertadamente tem uma oficina espetacular. Tem lá, a oficina dele é maravilhosa. Chega lá, tem um café top. Eu nem gosto de café, mas o café da empresa dele eu tomo. Uma sala, negócio espetacular. Venha. E ele convida, venha, sente-se e tal. Qual é o atrativo dele? É isso, o bom serviço. Mas a igreja não é uma empresa, meu Deus do céu. Ah, e a pregação? O mais legal é a pregação. Como o Rick Warren aconselha a pregação. Nada de negativo. Já existe muita notícia ruim em nosso mundo. O povo precisa de um lugar onde possa ouvir boas novas. Página 241. E ele continua. Página 193, ele diz para não falar sobre pecado. Depois, lá na frente, estando a pessoa na igreja, elas vão abandonar o pecado. Não o torture, recriminando-o pelas suas atitudes erradas. Os pecados serão abandonados depois que ele aceitar a Cristo. Página 193. Como é que é? Você faz um culto para ímpio em que você não fala sobre pecado? Mas o evangelho começa com arrependimento. Eu fiz um vídeo aqui então comentando sobre outro vídeo. Sobre um pastor que abandonou igrejas estilo a do Rick. São chamadas igrejas sensíveis aos que buscam. E aí ele diz que esse papinho do Rick não funciona. Não vamos falar de pecado agora, lá na frente elas mudam. Ele conta a própria experiência dele nessas igrejas e diz, eu abandonei.
Porque você atrai essas pessoas com coisas mundanas, depois você precisa manter essas coisas mundanas para manter as pessoas ali. Elas não amadurecem. Explica esse pastor que saiu de igrejas estilo a igreja do Rick Warren. Você tem que assistir esse meu vídeo. Vamos colocar aqui para vocês. Mais uma dica do Rick Warren. Tenha salinha na sua igreja. Não é nem para ensinar a palavra de Deus. Eu nem gosto de salinha, mas aqui no caso dele, tenha salinha. Mas não é para ensinar a palavra de Deus, não. É para não incomodar o cliente religioso. Os sem igreja não querem ser perturbados com o barulho de crianças durante o culto. Meu Deus. Uma pessoa da minha igreja, da igreja que sou pastor, ela saiu de uma dessas igrejas aí que tem o Rick Warren como mentor. Ela falou que lá tinha assim os casaizinhos gays, ou os pares gays, que iam de mãos dadas ao culto. E assim, uma coisa é ter a igreja aberta a qualquer pecador. Você não espera que, por exemplo, um mendigo, ele venha para a igreja, ele mude de vida e depois entre na igreja, não é? Em relação a qualquer outro. Pessoas estão no adultério ainda e vêm para a igreja no começo. É normal. Venham como estão. O problema é que nessas igrejas venham como estão e permaneçam assim. E ela me contando isso. Eu saí de lá porque eu não conseguia mais. Um casalzinho lá de mão dada e vive assim, para sempre. Então uma coisa é ter uma igreja aberta a qualquer pecador. Isso é correto. Outra é uma igreja que é tão tímida em pregar contra o pecado que as pessoas se sentem confortáveis em ir ali e continuar como são, sem nenhum arrependimento. Este é o grande problema dessas igrejas, estilo Rick Warren. E Ana Paula Valadão fez uma crítica, então, acertada. E ela ainda falou, né? Pastores indo aprender com coaches que batizam, ela chamou de coach, o Rick Warren, eu concordo. Pastores indo aprender com coaches que batizam 2.000 pessoas. Aprender sobre como encantar a experiência das pessoas ao entrar numa igreja. Tá certinho. Não é isso mesmo que o pessoal do marketing fala? Você tem que vender uma experiência, é isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. Eu sei de igreja que colocava até um cheirinho no culto. Sabe para quê? Para proporcionar uma experiência. Para que quando as pessoas fossem embora, elas se lembrassem. Olha, tá vendo? A igreja é um negócio bizarro. Essas igrejas lá na frente, né, a gente vê todo tipo de aberração. Essa que eu acabei de citar mesmo, pastor do cheirinho, pastor adulterou com várias pessoas. É impressionante, né? É impressionante. Mas nós não podemos falar nada, somos os fariseus, né? Mas o importante é que a igreja seja grande aos olhos do mundo, como a de Laodiceia, rica e abastada, que não tinha necessidade de nada. Triste isso. Depois, a Ana Paula Valadão também falou sobre luzes que piscam, o som de um teclado com aquele pad infinito, tudo para viciar como droga. Ela falou como dopamina. Eu nem gosto muito dessa linguagem materialista que reduz o homem apenas a substâncias químicas. Mas em essência, eu creio que é mais ou menos por aí mesmo. É a estratégia da música, do ambiente que seduz. Até na mitologia grega, os gregos falavam do poder da sedução que a música tem. As sereias, elas seduziam os marinheiros através de suas lindas vozes. Depois, os arrastavam para o fundo do mar para matá-los. Daí o provérbio, né? Cuidado com o canto da sereia. Então a música, as luzes, o escurinho dessas igrejas, tudo isso como instrumento para sensibilizar, para mexer com as emoções. Ou seja, é um culto emocionalista. É isso, tem para mexer com a emoção. Aí você pega e tudo isso e ainda coloca uma letra rasa, teologicamente, uma pregação fraca, uma musiquinha que só fala do amor de Deus, uma pregaçãozinha que também só fala que vocês serão o máximo, que o de 2025 vai ser melhor, 2024 foi 10% que vai ser o 2025, como é que você promete isso para todo mundo? Enfim, aí as pessoas saem de lá, como a Ana Paula falou, achou que o culto foi maravilhoso. É interessante notar, por exemplo, como a igreja Hillsong, engolida por todo tipo de escândalo, tinha uma estratégia parecida. Atrair pela música. E o pior é que tinha muita música boa. Eu fiz um vídeo aqui também sobre isso. Muita música até que eu gosto, amo. A música, a melodia linda e letras, muitas músicas com letras muito boas. Mas é um negócio, fisgava com letra até bíblica e depois pregava heresia lá dentro. Mas aí, tá vendo? Negócio espetacular, um culto que parece um show. Por fim, a Ana Paula Valadão falou de parque de diversão dentro da igreja, carrinho de pipoca lá na porta da igreja e fez a crítica da questão aí de empresas recebendo 500 mil, que me pareceu ser ali... uma crítica de roubalheira. Isso aí eu não tenho como falar, não sei. Aí ela que tem que contar isso aí. Agora, que é verdade, isso é verdade. De muitas igrejas que se vangloriam, que a igreja é tipo uma arena multiuso. Lembra do Palmeiras? O Palmeiras tem uma arena multiuso lá. Tem o futebol e tem mais um monte de coisa. Tem show, tem espetáculo, tem um monte de coisa lá. É isso, as igrejas se tornaram isso, uma espécie de arena multiuso. Só que imagine um estádio do Palmeiras que o objetivo principal é o futebol e aí não tivesse futebol. É mais ou menos essas igrejas, tem tudo ali, só não tem evangelho verdadeiro. Então, mas é isso, a ideia aqui do parquinho, da pipoca. Se tiver alguma questão de corrupção, ainda pior.
mas isso eu não tenho, nunca ouvi falar, não posso falar uma coisa de maneira só pra... Porque tem gente que gosta de que a gente fala as besteiras, fala as coisas sem ter certeza. Não dá, não pode. Agora, é fato isso, muitas igrejas que parecem uma arena multiuso, é um shopping a igreja, é uma empresa no ramo de oferecer um serviço religioso agradável ao cliente. Eu vi um dia uma igreja, e eu só não vou falar o nome da igreja porque eu não achei o vídeo, aí depois eles apagam o vídeo e me processam ainda. E nessa igreja o pastor crê que a Bíblia ela tem erros, só pra você ter noção. Mas assim, o marketing da igreja é um negócio espetacular. A página deles no Instagram é linda. Acho que eu vou até fazer com uma deles, porque é muito linda, muito linda. E aí, é a igreja sensível. Olha o marketing da igreja. A influencer tá lá passeando pela igreja, mostrando tudo que a igreja tinha. Olha o estacionamento, olha que temos aqui um café maravilhoso para os visitantes, olha o nosso espaço Kids. É porque tem que ser sempre assim uma palavra em inglês, entendeu? É o marketing do momento, é church, é kids, é por aí vai, né? Olha, o departamento de crianças, deixa o seu filho aqui enquanto você tem uma experiência fantástica no culto. E tudo isso por apenas 10% do seu salário. Quer dizer, brincadeira, essa parte aqui final não tem não. Mas é, né? Mas é. Então, é óbvio, eu nem vejo problema em ter um estacionamento. Nem vejo problema. A igreja prosperou, e tem ali até no complexo alguma área de lazer para o povo, para a igreja. Eu de fato não vejo problema. Que a igreja seja organizada, não vejo problema. Pelo contrário, eu acho que todas deveriam ser. A questão é usar isso como atrativo, como se fosse uma prestação de serviço. Uma empresa tem que fazer isso, gente. Uma igreja não. É a cruz, a única estratégia de marketing. Jesus falou quando ele subisse no madeiro, fosse pregado no madeiro, ele iria atrair todos. Essa é a estratégia evangelística, é o madeiro. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do evangelho. Mas como disse Paul Washer, já que não há poder do Espírito Santo em nosso ministério, precisamos de todo tipo de estratégia profissional para manter um defunto se movendo. É isso. Quando tem que falar, vem aqui. E é engraçado também, dessa igreja que eu acabei de falar aqui, é impressionante que elas falam mais da igreja o tempo inteiro. O marketing é da igreja, não é Jesus, é a igreja. Olha, a igreja é não sei o quê, a minha igreja é maravilhosa. A igreja. Meu Deus do céu. É Igreja SA. Pequenas igrejas, grandes negócios. Ou nesse caso aqui, grandes igrejas, grandes negócios.